Esses dias eu recebi essa pergunta aqui, ó. Não vou vender ovos de Páscoa, mas quero vender lembrancinhas. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Para ajudar a Claudete e você que também quer ganhar dinheiro, eu vou te ensinar a fazer esse bolo bombom de cenoura. Eu já falei aqui no canal que duas coisas que vendem muito são bolo e brigadeiro. Então imagina só juntar essas duas delícias e fazer uma lembrancinha de Páscoa super lucrativa. Gostou da ideia? Então vem comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar como fazer essa delícia aqui. Vou dar várias dicas, falar sobre validade, custos e preço de venda. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo bombom de cenoura para vender. Eu gosto de começar pelo recheio, porque ele é o que demora mais tempo para chegar em temperatura ambiente. Então, a gente vai precisar de uma latinha de leite condensado e vamos colocar dentro da panela. Raspa tudo até a última gota. Aqui eu usei o leite condensado semi-desnatado, mas você pode usar o integral se você preferir. Vamos colocar também 40 gramas de chocolate em pó 50%, ou então aproximadamente 4 colheres de sopa. E agora a gente vai misturar com a ajuda de um fouet. Eu gosto de misturar o leite condensado assim primeiro com o chocolate em pó, que eu acho que fica bem mais fácil de dissolver. Tem outros pós que acabam se dissolvendo mais rápido, mas eu acho o chocolate 50% um pouco difícil. Prontinho, ó, se dissolveu tudo com o fouet. Agora a gente vai colocar também uma caixinha de creme de leite. É importante chacoalhar bem para ele ficar bem homogêneo, porque se a gente colocar ele e ele estiver separadinho, não vai misturar tão fácil no brigadeiro. Agora vamos misturar novamente e deixar bem homogêneo. Prontinho, agora vamos levar para o fogo e cozinhar até chegar no ponto. O ideal aqui é cozinhar em fogo médio, assim ele não vai precisar ficar tanto tempo no fogo e não vai correr o risco de ficar puxa e também não vai correr o risco de ficar pouco tempo e queimar o fundo ou as laterais. Então vamos cozinhar aqui no fogo médio e mexendo sempre, tanto o fundo quanto a lateral. Aqui o brigadeiro tá fervendo, mas ele ainda não chegou no ponto, a gente vai cozinhar por mais um tempinho. E outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar nos comentários é sobre essa panela aqui, que é muito boa para fazer brigadeiro e quase não gruda. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um modelinho da panela e de todos os outros utensílios que eu usar durante o vídeo. Aqui vamos testar o ponto do nosso brigadeiro. Vamos colocar um pouco na espátula e jogar. Tá vendo que ele ficou aqui marcadinho, mas ele vai se desfazendo na massa e se juntando nela de novo? Esse é o ponto correto. Assim ele vai ficar bem cremosinho. Então a gente desliga o fogo, dá mais uma mexidinha aqui e prontinho. A gente vai deixar o nosso brigadeiro descansando dentro do saco de confeitar. Eu vou colocar ele num copinho porque o brigadeiro tá quente, então assim facilita. Prontinho, agora a gente só fecha isso aqui e espera o nosso brigadeiro chegar em temperatura ambiente. Você pode deixar ele aqui em cima do balcão, ou se você preferir, você pode levar para a geladeira, mas não deixe ele ficar muito gelado, senão vai ser difícil de usar. Agora a gente pode começar a fazer o nosso bolo de cenoura. E a primeira coisa para isso é deixar o forno pré-aquecendo. Como eu vou fazer no forno de convecção, eu vou colocar a 160 graus. Mas se você for fazer no forno convencional, você pode deixar a 180. A gente também já vai untar a nossa forma. E agora vocês vão ver que vai ter um barulhinho no fundo, que é do forno de convecção. Essa forma aqui, ela tem 18 centímetros por 28. E eu vou untar com o desmoldante.
Muita gente não gosta de usar o desmoldante, porque ele tem um precinho mais caro. Mas eu acho que vale super a pena, porque ele rende muitas vezes e também é muito prático. Agora a gente vai peneirar a nossa farinha. A gente precisa de 160 gramas, que é aproximadamente uma xícara mais um quarto. Eu já vou fazer aqui direto em cima da balança, que eu acho mais prático. Agora a gente também vai colocar 5 gramas de fermento ou uma colher de chá. E para isso eu vou usar outra balança, porque eu acho ela mais precisa. Lembrando que todos os utensílios vão estar aqui embaixo na descrição. Vamos peneirar. E vamos deixar isso aqui reservado para daqui a pouco. Agora a gente vai precisar do copo do liquidificador. E a gente vai colocar 130 ml de óleo, ou meia xícara mais uma colher de sobremesa. A gente também vai colocar 2 ovos e eu vou quebrar primeiro num potinho à parte para ter certeza que não tá estragado e depois colocar aqui no liquidificador. E claro que a gente precisa da cenoura. E eu tenho 3 dicas para te dar. A primeira é, a gente vai precisar de 180 gramas de cenoura ralada. Isso aqui vão ser 2 cenouras médias ou então 250 gramas de cenoura com a casca. Se você for comprar lá no supermercado, pesa 250 gramas, porque você vai perder um pouquinho e aí fica mais ou menos 180. A segunda dica eu já dei um spoiler, que é você deixar a cenoura ralada para não forçar tanto o seu liquidificador. Então vamos colocar aqui um pouco de cenoura. E agora a terceira dica, eu vou colocar só um pouquinho da cenoura e o resto eu vou colocar aos poucos enquanto bate. Assim a gente não força muito o liquidificador. Agora eu vou ligar o liquidificador e enquanto bate eu vou colocando essa cenoura aos poucos. E depois dessas 3 dicas maravilhosas da cenoura, você precisa deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar de volta. Então clica agora no botão do joinha, porque eu sei que depois você vai esquecer. Agora a gente vai colocar 240 gramas de açúcar no liquidificador, ou uma xícara mais um quarto. E vamos bater mais um pouquinho. Agora a gente vai jogar essa mistura em cima da farinha e do fermento que a gente já tinha deixado reservado. E agora a gente vai misturar isso aqui com um fouet, para não sobrar nenhuma pelotinha de farinha. Agora a gente vai colocar essa massa aqui na forma e levar para o forno. O tempo pode variar dependendo de equipamento para equipamento, mas quando ele sair do forno eu falo exatamente quanto tempo levou para assar. Vamos dar uma ajeitadinha bem de leve. E pro forno. O nosso bolo saiu do forno e ele ficou 18 minutos. Mas como o tempo pode variar, se for necessário, você pode fazer o teste do palito para ter certeza que ele está assado. Vamos deixar esse bolo amornar e daqui a pouco eu venho desenformar ele. Agora que o bolo já amornou, eu vou passar a faca na lateral e virar ele em cima da grade de resfriamento. Com o desmoldante ele já desgrudou quase que completo. Eu só passo para garantir mesmo. E agora o bolo fica resfriando assim até atingir a temperatura ambiente. A gente não pode começar a nossa montagem com o bolo morno ou quente. Eu gosto de deixar ele resfriando assim, porque ele não fica dentro da assadeira suando.
Mas se você não tiver a grade de resfriamento, tudo bem, pode deixar na assadeira. E para fazer as cascas do nosso bolo bombom, eu vou usar essa forma de 3 partes, porque ela é muito prática. Eu tô usando o tamanho menor, mas também existe outra forma igual essa aqui, um pouquinho maior. E se você preferir, você pode usar ela. Ou então você pode fazer os 2 tamanhos e oferecer uma variedade para o seu cliente. O modelo dessa forminha também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para fazer a casquinha, eu vou usar a cobertura ou o chocolate fracionado. Mas se você preferir, você pode usar o chocolate mesmo. Eu vou levar para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vou mexendo para não correr o risco de queimar. Prontinho, a cobertura está completamente derretida, então eu vou colocar na forma. Se você estivesse usando o chocolate nobre, você ia ter que fazer a temperagem. Mas com a cobertura, a gente pode só derreter e já colocar na forminha. Essa forminha aqui, ela já vem com uma marcação até onde você tem que encher com o chocolate. Vamos dar uma batidinha para não ficar nenhuma bolha de ar no nosso chocolate. As partezinhas de silicone já estão aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui em cima. Dar uma apertadinha de leve. E virar. Aí é só passar a mão aqui em volta, que o chocolate vai se espalhar certinho. Levar para a geladeira até ficar totalmente opaco. Prontinho, aqui já tá opaco, ficou mais ou menos uns 15 minutinhos na geladeira. A gente já pode tirar essa parte. E aí aqui é só colocar um dedinho por dentro e ir desgrudando aqui. Agora eu preciso que você me conte uma coisa aqui embaixo nos comentários. Qual que você trabalha, o chocolate ou a cobertura? Me conta que eu quero ver qual que é mais usado. E se você não trabalha com chocolate, mas quer trabalhar, eu já ensinei aqui no canal a temperagem. Então vai estar aparecendo no card e também aqui embaixo na descrição. Agora para fazer a montagem, a gente pode fazer aqui dentro da forma mesmo, que eu acho bem mais prático, ou a gente pode desenformar e montar. Por exemplo aqui, que eu já deixei várias casquinhas prontas. Não é tão prático, mas se você for fazer uma grande produção, pode te ajudar. Assim você não precisa ter uma quantidade muito grande dessas formas de acetato. Com um cortador redondo, que seja do tamanho da forminha ou bem próximo, a gente vai cortar vários círculos aqui. Então eu vou começar bem do cantinho para aproveitar todo o bolo. E não tem problema que aqui seja mais baixo do que o centro do bolo. Porque mesmo essa parte mais baixa, vai dar para cortar ao meio e fazer 2 bombons. Agora com uma faquinha, eu vou primeiro nivelar o bolo e depois cortar ao meio. Aqui a gente já tem recheio para 2 bombons. Se você preferir fazer essa etapa aqui com um nivelador de bolo, nivelar todo o bolo de uma vez só, não tem problema, acaba sendo mais prático. Mas se você não tiver o nivelador de bolo, a faquinha já resolve. Vamos colocar então os bolinhos dentro das forminhas de chocolate. E a gente já pode colocar o brigadeiro. Se for necessário, você pode arrumar com uma colherzinha para ficar o mais liso possível. E aí a gente já pode derreter mais cobertura para selar o nosso bombom. E aí é só ajeitar com uma colherzinha e espalhar o chocolate até a bordinha para ficar bem selado. E vamos levar para a geladeira para essa tampinha endurecer.
E se você for fazer sem a forma, é a mesma coisa, a gente monta do mesmo jeito. Só tem que tomar mais cuidado quando a gente for selar com o chocolate. E é só levar para a geladeira também até a tampinha endurecer. Aqui os bombons já estão prontos e caso fique uma rebarba, você pode usar uma faquinha para tirar. E para o bombom ficar ainda mais bonito, eu vou decorar com cobertura branca. E para ficar uma decoração de Páscoa, eu vou usar esses confeitinhos de açúcar. Eu tenho aqui um em formato de cenourinha. E eu tenho também em formato de coelhinho. Eu vou colocar um pouquinho da cobertura aqui. E aí a gente gruda aqui em cima. Nesse aqui, além das cenourinhas, eu vou colocar um coelhinho, que fica bem legal porque a cor vai contrastar bastante. Olha que coisinha mais fofa que ficou. Agora eu vou te falar sobre custos, rendimento e validade. Para fazer cada bombom, eu usei 35 gramas de cobertura, já considerando a casca e a tampinha. De brigadeiro, eu usei 20 gramas em cada um. Isso quer dizer que a receita de brigadeiro rende até 21 bombons. Já uma receita do bolo de cenoura é suficiente para pelo menos 33 bombons. E o custo de cada docinho desse aqui saiu R$ 1,79. Isso considerando o custo dos ingredientes. E como eu sei que vocês gostam de saber, o preço que eu sugiro de venda é de R$ 5 a R$ 6 reais. E eu já vou te falar da validade. Mas antes, eu acho super importante te lembrar que o meu e-book tá com 55% de desconto. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui porque quer ganhar dinheiro vendendo doce, não perde essa oportunidade, porque o desconto é por tempo limitado e já acaba. Nesse e-book, eu compartilho exatamente tudo que eu fiz para sair do absoluto zero e chegar num faturamento de mais de R$ 8.000 por mês, vendendo somente brigadeiros. Então clica no primeiro link aqui da descrição e vem conhecer um pouco mais de mim, da minha história e do meu negócio lucrativo com brigadeiros. E como eu prometi que eu ia falar a validade, esse docinho aqui é válido de 3 a 5 dias. E o ideal é manter em um local fresco para ele não derreter. Não deixa de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tá precisando de uma renda extra. Aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as receitas. E agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de Páscoa, que tem várias receitas incríveis para você lucrar. E também tem um botão que te leva direto para a página do meu e-book. Te espero lá!